Olá! O De Olho nos Bichos traz para você um pouco da história e das características do cavalo Pampa. Temos ainda a riqueza da fauna guardada pelo Parque Estadual Serra Verde, na região metropolitana de Belo Horizonte. E ainda a diversidade animal presente na Mata Atlântica. O programa de hoje está imperdível, não saia daí! Uma raça de pelo fino e malhado, de médio porte, fácil montaria e temperamento dócil. Esse é o cavalo Pampa, que vem conquistando criadores brasileiros pela beleza das pelagens de várias cores e pela marcha, o que o torna ideal para enduros e turismo equestre. O Pampa conquistou fama mundial ao desempenhar seu papel de bandido nos filmes americanos de faroeste. Montados pelos índios, geralmente a pelo, estes cavalos coloridos, autênticos mustangues das pradarias americanas, ainda hoje encantam olhares de milhões de telespectadores em todo o mundo, seja pela beleza de sua pelagem ou por sua velocidade e agilidade. No Brasil, a raça ganhou identidade própria e se difere um pouco da raça norte-americana. Do Pampa americano, né? Ele vem muito do cavalo Penthorse, originado lá no quarto de milha, lá é o cavalo de índio. O nosso Pampa, na verdade, ele teve origem um general, na época do Império, ele foi disputar a guerra lá no sul e aí ele levou um cavalo bragado para São Paulo, para o Rio Grande do Sul. Chegou lá esse cavalo bragado, ele cruzou várias éguas pampas, várias éguas, e aí o bragado deu animais malhados, pintados. Aí quando essas éguas voltaram para São Paulo, e ele fez questão de trazer essas éguas de volta, como elas vieram do sul, associou, então, aí começou a chamar éguas Pampa, entendeu? E lá no sul chama Tobiano, por causa desse coronel, desse general que chamava Tobias. Há 20 anos, criadores se organizaram em uma associação. Segundo o presidente Haroldo Rodrigues, a criação da associação foi de suma importância para a valorização gradativa da raça entre os criadores brasileiros. A associação surgiu de uma necessidade dos criadores de cavalo Pampa, porque as outras associações faziam muita discriminação com o cavalo Pampa. Então a gente começou com um grupo pequeno, foi crescendo e ganhou uma importância tão grande que nós quebramos um paradigma nas outras raças. O cavalo número 1 do Manga Larga Machador chama Elo Café da Nova, mas no Pampa, onde ele foi registrado primeiro, ele chama Elo Marimbá. Então, ou seja, ele levou 10 anos para ser reconhecido no Manga Larga Machador, quando ele já tinha sido reconhecido no Pampa. Igual a ele, vários outros cavalos. Então o Pampa, o Manga Larga Machador tem diversos animais campeões da pelagem Pampa, o Campolina, entre outros, o Manga Larga Paulista, tudo isso em função do fortalecimento da nossa associação. A gente fez diretamente a valorização do cavalo Pampa e indiretamente fez com que ele fosse respeitado e valorizado nas outras raças. Uma das atividades das associações é a organização de eventos, como exposições. Criadores do Brasil inteiro se reúnem com seus cavalos para competir e expor os animais. As competições possuem algumas regras de funcionamento e divisão por categorias. São categorias por faixa etária, dividida em macho e fêmea, então, e por raça, por categoria de andamento. Então, na mesma categoria, por exemplo, animais de 30 a 36 meses, que a gente chama de animais já ponto maior. Então, nos 4 andamentos, você tem uma bateria aonde ali os animais competem e formam o campeão daquela categoria. E no domingo, a gente junta os 5 campeões das faixas etárias e faz o grande campeão, que aí é uma grande festa aqui no domingo na Gameleira. No Brasil, atualmente, cerca de 20 mil cavalos são registrados como Pampa. Evento como esse reúne animais do país inteiro, divididos em 4 categorias diferentes de marcha. Nós temos 5 tipos de andamento, aceitamos. O animal de marcha picada, animal de marcha de centro, marcha batida,
marcha trotada e o trote. O trote, ultimamente, ele é mais de exibição, a gente não considera mais como uma marcha, né? Ele é de exibição. Agora, a trotada originária no cavalo manga larga paulista, a batida muito originária do manga larga mineiro, centripicada das outras raças que compõem o cenário brasileiro. O julgamento nessas competições levam em conta algumas características básicas que os animais devem apresentar. O julgamento da raça Pampa é dividido em duas partes. A parte dinâmica, que são os andamentos, e a parte de morfologia. A Pampa ela tem o julgamento baseado no diagrama de marcha. Então nós dividimos esses animais de acordo com o andamento que ele se apresenta, que são os seus apoios ao solo. Então nós temos os cavalos de marcha picada, marcha batida, marcha de centro, marcha trotada e de trote. Então, o animal que se enquadrar dentro dessa classe, ele é julgado dentro dessa classe. Essa classe, então, é dividida em duas partes. A parte dinâmica, que são os seus andamentos, e a parte de morfologia, que é basicamente estática. A parte dinâmica, então, nós avaliamos o diagrama dos seus andamentos, a distribuição de seu apoio, a qualidade de movimento desses animais, a qualidade de articulação desses animais e a postura, a atitude e a qualidade de equitação que esse animal proporciona, dando a esse animal, então, a comodidade. Na parte de morfologia, esses animais, ele é dividido em alguns quesitos, onde nós observamos a dinâmica do passo, a qualidade de movimentação desse passo. Nós temos a parte de membros, a avaliação desses membros, aprumos dinâmicos, aprumos estáticos, e também nós temos a parte de tronco, onde é avaliado todo esse tronco, a qualidade, a característica desse tronco, a proporção desse tronco, e o conjunto de frente, onde ele pode expressar principalmente a caracterização racial, que as caracterizações dos animais das raças são definidos nessa caracterização racial, e também essa leveza desse conjunto de frente, direcionamento desse pescoço, posicionamento de cabeça. E depois nós temos um quinto item, que é o quinto de aparência geral, é onde toda essa parte analisada individualmente, ela se compõe e define esse animal como classificado dentro daqueles animais que estão em pista. Marisa cria cavalos há 30 anos e há 17 direcionou todo o seu plantel para o Pampa de marcha trotada. Eu tinha uma égua, barriga de ouro, que era manga larga Pampa, e também com sempre a procura de animais. Eu via que eu criava pelagem sólida, mas a procura sempre era maior por animais com pelagem diferenciada, principalmente a Pampa. Então eu direcionei, eu crio há 30 anos, mas há 17 eu direcionei todo o criatório para pelagem Pampa. A criadora se mostra otimista e feliz com os caminhos que a criação de cavalo Pampa vem trilhando ao longo desses 20 anos de existência da ACB Pampa no Brasil. Mas eu acho que o que está acontecendo na Pampa hoje, com todas essas opções de andamento, é muito bacana e une praticamente todas as opções de cavalo de sela. Todos os criatórios estão bem mais profissionais. Pegar 17 anos atrás, agora mudou muito, mudou a mão de obra, mudou o nível dos animais e até as conversas dos criadores, que estão bem mais enfranhados, sabendo que estão buscando. Então também teve um investimento muito grande por parte dos criadores. Então eu só vejo melhoras em todos os sentidos. Preservação, integração com o meio ambiente, atividades de pesquisa, educação e interpretação ambiental. Essas são algumas das missões do Parque Estadual Serra Verde, localizado bem atrás da cidade administrativa do estado de Minas Gerais e gerenciado pelo Instituto Estadual de Florestas. O Parque Estadual Serra Verde está localizado em Belo Horizonte e é o segundo maior parque da capital mineira, perdendo apenas para o Parque Municipal das Mangabeiras. São 142 hectares de área verde inseridos logo atrás da cidade administrativa do estado. O parque é aberto para visitações e possui trilhas para quem deseja ter uma amostra da fauna e flora do bioma da Zona da Mata, a Mata Atlântica. O parque também possui projetos de educação ambiental. Essa atividade aqui, de educação ambiental, nós desenvolvemos a partir da pesquisa de levantamento do rastro dos mamíferos que foi feito no parque.
Porque a gente acredita que justamente, né, por ser um parque urbano, tá em uma área com grande malha urbana, a conscientização do pessoal, não só do entorno, mas da população em geral, é a maior ferramenta de conservação dessas espécies que ainda permanecem lá. E essa ferramenta a gente utiliza muito em palestras em escolas, que a gente fala sobre as pesquisas que ocorrem no parque, e através da minha pesquisa eu desenvolvi esses moldes de pegada, que a gente apresenta para a criança, né? É uma forma lúdica de se apresentar para a criança. No parque, é recomendado que se faça uma visita guiada pelos monitores do IEF. Vamos conhecer o parque hoje e nossos guias serão Moisés e Miguel. Vamos lá? Logo no começo do nosso passeio, Miguel nos conta um pouco dos cursos d'água do parque e da importância da preservação. O parque tem cadastrado cerca de 20 nascentes aqui no parque, né? Que são as nascentes do córrego que formam o córrego Floresta, que é um afluente ali do córrego do Isidoro, né? Que vai cair ali no córrego do Onça, vai cair no Rio das Velhas, né? São Francisco. E então você tem essas nascentes, muitas delas em um estado, né, de degradação muito grande, questão do desmatamento desse parque, né? Muito sério, vocês observaram aí. Mas a gente tem essas nascentes, né, preservadas sim. A gente até utiliza uma dessas nascentes para fazer uma atividade lá com o pessoal, com caminhada, leva o pessoal para conhecer uma nascente. Tem muita gente que não sabe, né, como é que é uma nascente, explica, né? Aí a gente faz atividades lúdicas, coisas que mostram como é que uma nascente se forma, né? Então a gente trabalha isso com o pessoal. Enquanto a gente entrava, o biólogo Moisés explicou um pouco do bioma pertencente ao Parque Serra Verde. A gente encontra algumas espécies que transitam, né, tanto entre Cerrado e Mata Atlântica, e elas tendem a ficar permanentes nesses locais onde tem mais disponibilidade de recursos, né, onde até a questão climática aqui é muito mais agradável do que nesses descampados. Então essas espécies elas tendem, né, a maioria que a gente encontra aqui no parque, tendem a ficar nesses fragmentos de melhor qualidade ambiental, sim. Moisés realizou seu trabalho de conclusão de curso no parque e obteve resultados muito satisfatórios. Conseguiu catalogar novos mamíferos presentes na área. Podem ser encontradas no Parque Serra Verde 12 espécies de mamíferos, não sendo restritas só ao parque, nem só a Minas Gerais, né? Elas ocorrem em outros estados. E para você descobrir o que vive num local, a gente precisa ter uma soma de metodologias, né? A gente vai vendo qual, né, vai somando aquela e essa, né? E no meu caso eu usei por rastros. E esses rastros de mamíferos são muito específicos, porque cada mamífero, né, tem a palma, né, a almofadinha da mão específica da espécie. Então eu vou saber pelo rastro qual mamífero que passou nesse local. Mas a gente já soma também a fezes também, a gente pode conseguir com uma análise mais aprimorada, tocas. Encontramos mão pelada, é muito comum, né, o guaxinim, se encontrar rastros próximos a cursos d'água, porque ele tem esse hábito mesmo de, né, ficar bem próximo a cursos d'água. Capivara também é muito comum. E tatu, né? Tatu a gente acha muita toca, bem comum também achar rastros, né? O tatu galinha. E são esses animais os mais comuns que a gente encontra aqui. A maioria dos animais habitantes do parque, como paca, tatu, guaxinim, possui hábitos noturnos. Com isso, seria muito difícil poder vê-los durante o dia. Mas ainda assim, tivemos a sorte de encontrar um ninho de curiango. É uma ave que ocorre nos nossos biomas, mas não é restrita de Mata Atlântica. Ela também ocorre no Cerrado, né? Acho que no Pantanal também tem ocorrência, né, dessa ave. E ela não é restrita. Ela, né, como vocês puderam ver, a defesa dela está na camuflagem, né? Ela aposta na camuflagem, que se confunde, né? Com o substrato da floresta. E essa é a maior defesa dela. E o curiango, ele costuma colocar até 2 ovos mesmo, cuidando e se alimentando de insetos, e é uma ave noturna. No final da nossa trilha, nos deparamos com uma impressionante vista da cidade administrativa. Um belo contraste. As curvas concretas de Niemeyer emolduradas por uma belíssima área verde. Ao término do passeio, o Carcará estava lá, todo imponente de vigília, como se guardasse o parque. Quando nos aproximamos, a águia do sertão, em um rasante, voou como um avião. Nosso programa fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e acompanhe todas as nossas novidades nas páginas das redes sociais. Até a próxima!